para conversar sobre essa tragédia anunciada, a gente chama o professor e pesquisador Carlos Nobre para conversar com a gente. Professor Carlos Nobre, colunista aqui do UOL. A gente já sabia que ia acontecer o que está acontecendo com a vitória de Donald Trump, né? Ele está confirmando as expectativas ou é pior do que a gente imaginava? Boa noite, professor. Boa noite, Sakamoto. Olha, lógico que na terça-feira da semana passada a gente ainda estava com aquela expectativa, as pesquisas de opinião dos Estados Unidos estavam dizendo 50% para cada um dos dois candidatos, o Trump e a Kamala Harris, e de fato foi uma das eleições que os republicanos mais ganharam aí em 20 anos, ganharam naqueles 7 estados que sempre tinham dúvidas, pela primeira vez o Trump teve mais votos do que a candidata do Partido Democrata. Então, isso significa uma tendência muito preocupante, né, até da população americana, favorecer um presidente que, como você já mencionou, 8 anos atrás ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Nos 4 anos dele, 3 anos, as emissões dos Estados Unidos cresceram muito. Durante Barack Obama, elas vinham reduzindo. E também, como você mencionou, já anunciou que no dia 20 de janeiro ele vai autorizar um grande número de novas explorações de petróleo e gás natural em todos os Estados Unidos, vai reduzir o financiamento de transição para energias renováveis. Então, é muito, muito grave se os Estados Unidos realmente saírem do Acordo de Paris e não assumirem nenhum compromisso de ir reduzindo as emissões. Isso é muito grave, sem dúvida. Vamos esperar que uma única diferença de 2017 para 2025 é que o clima do planeta aumentou muito a temperatura, os riscos estavam lá na faixa de 2017, 1,1 graus, agora nós chegamos a 1,5 graus pela primeira vez na história, desde o último período interglacial, 120, 130 mil anos. Explodiram todos os eventos extremos climáticos, ondas de calor, chuvas excessivas, secas, incêndios florestais, rajada, tudo está explodindo no mundo. Então, assim, a expectativa os Estados Unidos é o país que tem o maior número de cientistas climáticos no mundo. Então, a expectativa é de que, vamos dizer assim, a pressão, pelo menos da ciência e do que já está acontecendo com 1,5 graus, faça o novo presidente dos Estados Unidos repensar. Eu não estou otimista, mas é o que tem que ser feito, uma enorme pressão mundial contra os Estados Unidos saírem, apoiarem aí um negacionismo climático. Professor, com relação a isso, o professor mesmo colocou, chegamos a 1,5 grau de aumento em comparação ao início da era industrial. Isso era aquilo que a gente estava evitando que chegar, era o limite que a gente estava imaginando, o limite, ou seja, vai ser ultrapassado. Nesse sentido, até os próprios acordos acabam exigindo talvez ou adaptação ou um fortalecimento para que a emissão seja reduzida de forma drástica. O problema é que, como o senhor mesmo colocou e a gente está discutindo, o governo Trump está focando em atividades, prometeu que determinadas atividades, que o governo Biden estava começando com transição justa, para a redução de carbono, fracking, gás, petróleo, desmatamento, tudo isso, ele falou, vai desregular para exatamente gerar emprego. Se os Estados Unidos, vamos hipoteticamente, se o Trump fizer o que ele prometeu, o que a gente pode esperar do clima? Do clima? Uma aceleração do aquecimento? Sem dúvida, porque, lógico, os Estados Unidos foi o país que mais emitiu gás de efeito de estufa na história. Nas últimas décadas, a China é o primeiro, os Estados Unidos é o segundo, emite aí numa faixa de um pouco mais de 7%, 7,5% das emissões globais. Então, alguém pode falar, não, só os Estados Unidos aumentando um pouquinho, isso aí não vai mudar o desafio de redução, os outros países podem reduzir, mas o problema não é esse. O problema é que na hora que o governo americano sinaliza um aumento da exploração de petróleo, gás natural, até carvão, isso pode ter um impacto global. Hoje, o setor de petróleo é um setor econômico poderosíssimo, eles investem trilhões de dólares por ano
aumento da exploração dos combustíveis fósseis. Então, politicamente, agora, com os Estados Unidos indo nessa direção, pode sinalizar uma redução muito grande das metas da transição energética. E não é verdade o que o presidente eleito disse. As energias renováveis, solar, eólica e várias outras, elas geram muito mais empregos que a energia dos combustíveis fósseis. Não só elas emitem quase nada de gás de efeito estufa, elas geram muito mais empregos e também, na maioria dos países, como o nosso Brasil, as energias renováveis são muito mais baratas. A energia elétrica de painel solar é um terço do preço da energia de termoelétricas a gás natural, só para dar uma ideia. Então, não é verdade. Essa transição para energias renováveis melhora muito, não só o ambiente, e também uma ignorância. A ignorância, eu tenho certeza que o presidente eleito Trump sabe. Nós temos entre 6 e 7 milhões de mortes por ano urbana, ou poluição urbana. Qual o maior fator de poluição urbana? É a queima de carvão, petróleo, diesel. Então, se a gente zerar a queima desses combustíveis, nós vamos melhorar demais a saúde da população mundial. Então, realmente, o presidente eleito está mostrando o famoso negacionismo, anticiência que a gente já conhecia lá no primeiro mandato dele.